E aí, Eduardo, quando a gente fala de scanner 3D, parece que é uma tecnologia completamente distante e tudo mais. Isso está distante do processo? Isso existe nos processos? A gente, onde é que a gente vê essa aplicação desses scanners? O Estado faz isso? Entidades privadas fazem? Tá próximo e tá longe. É uma questão dúbia ainda, né? A gente não tá presente no dia a dia, a gente ainda não tem isso muito presente no dia a dia, mas já tem uma iniciativa do Estado de cada vez mais começar a utilizar o scanner como registro de local de crime. Fazer a captura, a perícia, utilizar o scanner para capturar o ambiente. Principalmente na questão de preservação de local de crime, tem uma aplicação absurda, porque a grande questão do local de crime é você poder revisitar aquele ambiente, tirar foto, tudo, é muito importante para conseguir registrar os vestígios e a posição dos vestígios, que é tão importante quanto os vestígios em si. E a perícia elas já estão utilizando desse scanner nesses ambientes isolados para poder revisitar o local de crime quantas vezes quiser no futuro. Isso gera um registro atemporal. Pode se desfazer, pode fazer o atendimento, leva os vestígios, leva o corpo, a pessoa, tudo, mas aquele ambiente ficou registrado de uma maneira imutável e pode ser revisitado observando todos os vestígios, posição. Já está acontecendo, a gente sabe que no São Paulo acontece, Rio de Janeiro já teve casos disso acontecendo, mas ainda de forma incipiente. Eu lembro de ver isso em algum caso que a gente trabalhou. No caso de Anivaldo, em que a gente viu isso, né? O caso de Anivaldo aí, que foi defendido pelo Dr. Carlos, pelo Dr. Glover, pelo Raulison, também teve essa equipe lá. A gente viu o local ser construído dessa maneira, então isso aconteceu em Sergipe, a Polícia Federal tem usado bastante. Então, Sergipe teve isso. Eu lembro de ver isso num caso em Minas Gerais, onde houve aquele caso em que um caminhão com uma pedra de mármore capotou sobre um ônibus, uma situação Teve um caso, não sei se foi em Minas, da chacina delicada. também. Teve o caso de uma chacina do Cangaço Novo, que os policiais rodoviários, acho que foi rodoviários, não tenho certeza, não quero falar besteira aqui, mas eu sei que foi alguém ligado à Polícia Rodoviária Federal, se eu não me engano, invadiram uma casa e atiraram e etc. E foi feito um laudo de local a partir dali, um cotejamento de provas bem interessante, inclusive, porque misturaram fotos com o escaneamento, mais os laudos, e aí conseguiram projetar de onde os policiais estavam para fazer os disparos. Então, uma série de elementos que em conjunto reproduziram aquele fato. E recentemente aqui em Santa Catarina, num acidente que explodiu o caminhão de combustível ali, que repercutiu nacionalmente, também o laudo de local foi feito a partir, né, queimou 30 carros, se eu não me engano, O e acidente eles aéreo fizeram que teve em São Paulo também. o acidente aéreo que caiu lá no interior de São Paulo, é verdade, né, o acidente da Voa e Paz também foi feito a partir desse tipo de tecnologia, e a gente está falando de um processo hoje, 2025, mas que daqui 5 ou 6 anos, esses equipamentos que custam aí na casa dos 500 mil reais, eles vão estar popularizados. Né? Talvez não seja para alguém ter no escritório, mas tecnicamente vai ser possível. E hoje nós conseguimos fazer esse tipo de trabalho de maneira privada também. Sim, exatamente. E é interessante a evolução da tecnologia, né? Porque a gente pega o caso Kiss, Teve teve isso, né? lá em 2013. Que se você compara com os scanners atuais, ele era absolutamente inferior, ele era todo azul, né? Ele não tinha nem coloração, ele não captava coloração na época, aquele equipamento que foi utilizado. No caso de Anivaldo, foi feito o local, foi feita a ambientação do local, mas não foi trabalhado uma dinâmica em cima. Tecnicamente. Eles só pegaram, se eu não me engano, ali, eles pegaram as imagens de celular dos Para populares que identificar estavam as gravando e posições. identificaram as posições a partir dali, né? E gera um registro, mas principalmente nessa questão geométrica. E aí, nesse caso da chacina que ocorreu, já foi utilizado para se colocar elementos tridimensionais ali dentro e transformar aquilo numa dinâmica. Então, o caminho da tecnologia vai levando para um ambiente em que cada vez mais isso vai ter uma possibilidade de fazer as reproduções simuladas de forma computadorizada. E aí a gente pensa em
reproduções simuladas provavelmente do próprio estado, porque não precisaria fazer todo o evento, de ir até o local, já está com o local registrado, está com o local com os vestígios E registrados. também possibilitar isso de maneira privada, né? E possibilitar de maneira privada. Para que a defesa possa, inclusive, testar suas narrativas, suas teses. Até porque todos esses casos em que se fez pelo Estado, a defesa precisa ter acesso às nuvens. Precisa. E aí, Eduardo, isso é uma boa questão que tu traz, cara. Porque, beleza, cheguei no processo e eu vi lá o termo nuvem de pontos. Opa, liguei o alerta. Vou solicitar acesso a essa prova. Essa prova, que tipo de arquivo vem? Que bagunça é essa? Pode vir vários tipos de arquivo. Tem várias extensões, depende da marca do equipamento. Então, a Leica vai ter LGS. E tem umas extensões que elas são do tipo de arquivo de nuvem de pontos, que é E57, LAS, e algumas outras que eu não me recordo agora. Mas vai vir numa extensão de um arquivo que não vai abrir em nenhum software convencional. E como é que o advogado abre isso? Ele vai precisar de um assistente técnico que entenda como isso ser feito. Qual é o tamanho desses arquivos? Algumas dezenas de gigas, provavelmente. Então tem que ter conhecimento técnico para poder utilizar, né? Precisa abrir em softwares especializados de nuvem de pontos, transformar isso em ambientes tridimensionais para isso ser visto e manipulado de uma maneira tal qual a perícia, a polícia, a acusação vai poder fazer. A prova é multidisciplinar, né? Então tem que ter esse apoio técnico. Cara, a gente falou sobre muita coisa aqui e, bem, falamos sobre diversos tipos de prova, falamos de casos de júri, onde esse material foi apresentado para o plenário, né? Tu citou o caso Kiss aqui, a gente teve a reprodução 3D lá, vocês fizeram a maquete 3D, na época ainda viu, né? A gente ainda não tinha nossa sociedade. Como é que vocês produziram a maquete lá? Isso é interessante, porque a gente tinha a nuvem de pontos que foi feita no ambiente, mas a gente não tinha acesso a ela. Não se deu acesso a ela. A gente nem... A época já tinha passado muitos anos, já tinha passado 10 anos praticamente do evento. O que se tinha era uma maquete feita pelo IC, mas a nossa produção ela foi inteiramente baseada nas plantas. E aí é um caso específico. A nuvem de pontos ela é muito boa para registro do ambiente enquanto a como está no momento. Sim, foi feito depois do sinistro essa análise toda aí. Mas foi feito depois do sinistro e não é nem um pouco boa para reconstruir o ambiente limpo. Então, a nuvem ela já era um pouco mais antiga e se tinha todos os entulhos, tudo que tinha ocorrido dentro da boate, sujava muito aquela nuvem. Então, toda a nossa construção foi feita com base nos projetos. Projeto arquitetônico e outros projetos que se tinha, e no próprio laudo do IGP. Porque, ao mesmo tempo que um projeto arquitetônico pode ter uma medida que ela era idealizada, uma porta tem 80 centímetros. Na realidade, ela pode, talvez, ser um pouco diferente. Aí se chama as-build, né? Então, um registro como foi construído. E o IGP, ele fez um as-build, entre aspas, de que medindo e registrando num croquis com escala de como estava aquele ambiente. Então, todo o nosso trabalho foi feito nos laudos do IGP e nas plantas arquitetônicas da própria boate. E nesse caso, né, a gente está falando sobre nuvem de pontos ser inacessível, etc. Nesse caso, houve duas plantas que foram produzidas, né? E foi um motivo até de pedido de nulidade, porque uma das plantas produzidas pela acusação não foi acessível, né? Eles construíram ali uma maquete a partir de uma lógica de jogos. Né? Eles pegaram aí e transformaram meio que a boate num cenário de um jogo de videogame, onde tu podia andar ali com as setas do computador, tu podia inclusive pular, né? Apertava o espaço ali e pulava. Eu lembro que eu, trabalhando com o Jader, consegui acessar aquilo, a gente viu uma qualidade gráfica bem interessante, a gente conseguiu, mas começou a ver que, existiam algumas questões ali que não estavam corretas. A ausência de extintor, onde havia extintor, inclusive nos laudos, tinha uma série de questões, mas das 4 defesas, só nós conseguimos acessar. E aí, no fim, acabou que esse material o Ministério Público usou o material, mas usou muito pouco, e a gente fez alguma demonstração ali com a planta que vocês tinham executado. E vocês executaram isso a partir de um link, né? E aí eu uso essa pergunta porque, cara, como é que a gente pega tudo isso aí e
coloca de forma que as partes consigam acessar. Por mais que os arquivos brutos eles vão estar em formatos inacessíveis para uma pessoa que não tenha conhecimento sobre os softwares específicos, a maneira de transmitir a informação, ela vai ser ou por um vídeo que vai ser o que a gente chama de renderização, né? Transforma aquilo que está computacionalmente tridimensional em um vídeo que são imagens que vão passando da mesma forma que uma animação é feita. Uma animação de desenho, uma animação de cinema, é feita da mesma forma. Então o vídeo todo mundo consegue acessar por um player. Ou a gente utiliza algum sistema de imagem 360. Então, ao invés de ser um vídeo, vira um tour virtual igual o mesmo tour virtual que a gente tem no Street View. Que a diferença é que o Street View eles são imagens, são fotografias 360. Em vez de fazer fotografias 360, a gente fez renderizações 360 e conseguia com setas exatamente igual o Google Street View caminhar pelo ambiente. Isso é muito leve, porque é só o peso de uma imagem.